Olá, bom dia, gente querida. Estou eu aqui na minha caminhadinha e resolvi ligar aqui, compartilhar alguns pensamentos. E isso em psicodrama a gente chama de soliloquiar, fazer um solilóquio aí, pensar alto com vocês. Como vocês estão? 19 de outubro, gente! 19 de outubro é tempo para dedéu. Eu queria ainda que fosse 19 de junho. Olá, bom dia, Regina, tudo bem? Acordando cedo, hein? Eu acordei com vontade de caminhar, hoje estava uma ventania, eu falei, não vai dar para fazer live, e aí o vento parou. Então eu venho aqui refletir um pouquinho sobre emaranhamento. Ontem eu vi um vídeo do Décio e falando sobre emaranhamento e falei, caramba, né? E eu estava muito com a palavra desordem do amor, né? Hoje as pessoas falam muito sobre não deixe nada quebrado, deixe tudo organizado, né? Tudo limpo. E aí eu fiquei pensando nisso tudo relacionado à constelação familiar, né? E por que as pessoas vêm até a constelação? Porque tem alguma coisa desorganizada na vida. Tem alguma coisa doendo no corpo, na mente, no social, nas relações afetivas. E por isso, olá Rosana, tudo bem? E por isso, muitas vezes, as pessoas, né, não conseguem ir para a vida. O que está desorganizado? E nesse mês, né, estão vindo vários clientes, graças a Deus, que confiam no trabalho. Feliz dia para você também. Que confiam no trabalho, mas que elas têm um amor tão grande pelas pessoas, né? Não só elas, nós todos, eu também já fiz isso na minha vida muito e vivo vigiando, né? Para não querer cuidar muito da vida das outras pessoas. Eu sou psicóloga, vai fazer 30 anos, é o que eu mais faço, é contribuir, né? Contribuir com a vida da pessoa é diferente de querer cuidar da vida do outro, né? Não acreditando que elas têm capacidade. O meu exercício dentro da profissão é confiar que a pessoa tem capacidade de cuidar dela, né? Senão eu não seria psicóloga. Mas a gente cai na armadilha, né, de amar demais. E isso causa uma desordem. Essa semana eu estive com um grupo de colaboradores de uma empresa de medicina do trabalho, né? Acho que vocês viram aí na rede social. E quando a gente fala de sentimento, né? Pensando em saúde mental, a gente fala assim, todos os sentimentos são naturais, não tem nenhum sentimento mal, ruim. Aí um senhor falou assim, como assim? Minha mãe morreu faz 2 anos e eu sinto uma tristeza. Eu falei assim, é ruim de sentir, mas não que ela seja ruim. Na verdade, gente, olha esse muro de trepadeira. Lá no meu quintal tem, elas estão lá também. Então, é ruim de sentir, né? É desagradável sentir, mas não que a tristeza seja um sentimento ruim. Na verdade, ela está avisando que é um momento da gente olhar para a gente, da gente estar lidando com uma saudade, né? Tá lidando com algo que é impossível, que é querer ter a pessoa perto da gente, né? Então, na verdade, ela está sinalizando que algo precisa ser cuidado. Então, todos os sentimentos, eles são aí para avisar a gente que precisa cuidar de algo dentro de nós, né? Que o nosso comportamento está trazendo. Então, a escolha do que a gente faz quando a gente sente é que pode ser o grande malefício, né? E nas constelações, quantos sentimentos agradáveis a gente tem na nossa vida? E às vezes a gente quer suprir isso com uma boa ação para as pessoas. E a gente acaba esquecendo que as pessoas vieram nesse mundo para evoluir e para lidar com os problemas das suas vidas de uma forma que está dentro do recurso dela. E às vezes a gente não vê o recurso da pessoa, né, que ela tem. E a gente fica querendo fazer por ela, né? Eu já falo, os pais quantas crianças hoje demoram para aprender a falar, porque a criança só faz assim, né?
E os pais, ou as pessoas que estão ao redor dela, já estão lá oferecendo para ela o que ela quer. Eu não vou aprender a falar para quê? Mas às vezes, essa desordem, esse emaranhamento que causa porque a gente ama demais, não é porque também a gente quer ajudar o outro porque ele é incapaz. Porque a gente tem medo muitas vezes de ser esquecido, de não conseguir comprovar que ama. Tem medo de ser excluído. E isso é natural, é inerente ao ser humano, principalmente nas idades mais tenras, né? Quando a gente é criança, a gente não quer ser esquecido. A gente quer demonstrar que a gente tem capacidade de amar. E começa ali, né? No triângulo de Karpman, como diz lá em análise transacional, fica com esse receio. E eu começo a fazer, né? Ontem foi aniversário da minha querida irmã, Shirley, e a minha mãe contava que quando ela nasceu, né? Imagina, eu tinha 1 ano e 4 meses, né? Quando ela nasceu, acho que foi a primeira grande mudança da minha vida, né? Eu falava assim para minha mãe, joga ela no lixo. E a minha mãe falava que eu só ia dormir quando eu olhava no berço da minha irmã e ela não estava. E a minha mãe falava, eu joguei ela no lixo. Aí eu dormia. Mas na verdade ela estava escondida embaixo dos cobertores do meu pai e da minha mãe, na cama deles, né? Então isso é algo, assim, foi a primeira grande mudança. Imagina nascer um pacotinho lá que nem sabe quem a gente é, que só, bom dia, que só faz cocô, xixi, toma banho e mama e vive no colo da minha mãe, me substituindo, né? Então imagina que uma criança nessa idade, diante de uma mudança, né, na vida, pode fazer para poder resgatar, né, que na mente dela a mãe não ama mais, o pai não ama mais, resgatar o amor desses pais, né? Aí toda aquela vida natural passa a ter que ter uma condição de comportamento para poder ser incluída, que senão vai ser esquecida. Olha só que doido, né? Eu estou falando aqui com vocês, estou aqui refletindo, né? Era a Sheilinha que estava lá. Então, quantos de nós começamos a fazer, eu sou a filha mais velha, e quanto isso entra na nossa célula, na química das nossas células, desculpa gente, é que ventou muito aqui, na química das nossas células todas, na nossa epigenética, e fica registrado ali. Qualquer pessoa que entra na vida dos meus pais, ou na vida das pessoas que eu amo, pode ter um destaque maior do que eu. Então, de repente, o comportamento de cuidado, né? E até mesmo por ser filha mais velha, eu sempre cuidei da minha irmã. Depois, 10 anos depois, nasceu meu irmão, sempre cuidei do meu irmão. E o quanto isso, assim, eu tenho que cuidar, tenho que mostrar que eu sou capaz de servir. Ao menos se eu servir, eu não serei excluída desse sistema familiar, né? E isso, você acha que a gente lembra disso? Eu não lembro desse episódio, é minha mãe que contava, né? Mas pode ser que as minhas células sabem disso e comunicam com o meu cérebro para que eu tenha um comportamento de servidão. Talvez seja até isso que eu escolhi a psicologia, não sei, aos 15 anos de idade eu encontrei a psicologia, já contei, né, numa banca de jornal, de revistas, e percebe? Mas só que a constelação, através das ordens da ajuda de Beth Helling, veio me trazendo essa compreensão que eu preciso ter o limite para poder ajudar alguém. Eu não vou ajudar assim, de qualquer jeito. Eu não vou ajudar porque a outra, sem entender a capacidade e o limite dela, sem compreender se essa pessoa deseja a minha ajuda e até onde vai essa ajuda. Se a ajuda é para contribuir para que ela suba o próximo degrau, ou se vai deixar ela estagnada, eu colocar ela no colo e subir com ela no colo e ela não vai saber qual o esforço físico e cognitivo que ela precisa para subir os degraus, sabe? Então, às vezes a gente
extrapola, e aí a gente se emaranha, a gente vai fazer o que o outro deveria fazer, vai lidar com o jeito do outro, que o outro precisa saber a consequência dos atos deles. Às vezes esses atos, essa pessoa são os nossos pais, que são muito maiores do que nós, que têm muito mais expertise, talvez não tecnológica, não expertise de alguma profissão, mas tem, bom dia, mas tem expertise. E a gente não aprende, né? A gente esquece que a seiva da nossa árvore vem do nosso sistema, vem desses pais, né? E às vezes a gente tenta sair, né, como uma árvore, se pudesse sair da beira do rio, que está sendo nutrido pela água do rio, e fosse para um lugar mais seco, e pudesse, desse outro lugar, ensinar o rio, né? Então, é uma breve reflexão que eu estou aqui fazendo, que a gente precisa ter a humildade de perceber, e mais ainda, a humildade de permanecer no nosso lugar de filho, de primeira filha, de segundo filho, de terceiro filho, sabe? Deixar os pais no lugar dos pais. Gente, a minha caminhada aqui, ó. Eu tirei foto de vários cavalos lá. Dá até para fazer uma constelação de cavalos aqui, ó. Então, a gente precisa ter a humildade de ficar no nosso lugar e estender a nossa mão para ajudar, se as pessoas quiserem. E às vezes, mesmo elas querendo, que algumas querem muito, desesperadamente, que a gente tira ela lá do fundo da água, né? Porque ela não tomou o lugar dela, não tomou o amor dos pais, da família, e aí fica sedenta, né? A gente precisa ter esse discernimento. E muitas das pessoas que vêm para a constelação é porque estão mais preocupadas em ajudar outras pessoas, irmãos, financeiramente, né? Fazer um esforço para poder contribuir com outras pessoas, sendo que não precisaria, né? Então, as pessoas que são muito boazinhas precisam tomar um cuidado, né? Eu gosto muito da música, né? Deus me proteja de mim, das maldades de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Não é que a pessoa é ruim, mas às vezes a bondade, ela, na entrelinha, ela vem recheada de: você não é capaz, eu faço por você. Você não é capaz, eu te ajudo, né? E isso não é bondade, isso é arrogância. E poder estar do lado da pessoa, ao lado da pessoa que está passando por uma questão de dificuldade. Sabe aquele treinador que fala: vai, tenta agora, tenta de outro jeito, estou aqui. Se você, né, precisar, antes de cair, eu ajudo você a não cair. Mas tenta, faça do seu jeito, me ensina outra forma de fazer. Isso contribui para a evolução dela e nossa, aprendemos muito mais, né? Eu já estive em muitas escolas nesse Brasil, e quantas crianças com uma simples palavra contribuem, né? Essa semana eu fui fazer uma horinha, entrei aqui no Santuário de São Miguel, que é o único do Brasil aqui em Piquete, né? Pelo menos por enquanto, e tinha um guia recebendo turistas de Salvador. E ele falou, né, que uma criança, que ele falou assim: qual a parte, né, que ele faz uma dinâmica para falar sobre né, a compreensão de São Miguel, e perguntou para a criança: qual é a parte que mais pesa na sua vida em termos de alegria, né? Que tem o lado da tristeza e tem o lado da alegria. Aí a menina falou: o que mais pesa, olá gente, vocês estão aí, o que mais pesa de bom, de positivo na minha vida é meu pai, minha mãe, meus avós e meus amiguinhos da escola. Então, às vezes, tem muitas coisas boas na nossa vida que não vão precisar, a gente não vai precisar sair do nosso lugar, né? A gente não vai precisar sair, fazer com que as pessoas não experimentem lidar com a evolução da vida dela, né? A gente só vai precisar, muitas vezes, aprender com elas.
E se a gente fica nesse papel de querer ajudar, nem nós nem eles vão aprender. Né? Fica essa dica. Obrigada de caminhar comigo um pouquinho ali, uns metros. E desejo para vocês uma ótima semana, que esse domingo aqui está nublado, mas que seja um domingo recheado de oportunidades para você sorrir. Estou esquecendo de convidar vocês no dia 27, viu, Adriana? Dia 27 estarei no Hotel Mercury, em São José dos Campos, na segunda-feira às 19 horas. Vou fazer um workshop lá. Eu vou fazer um workshop lá para poder, né? Eu prometi para minhas alunas que eu iria fazer um workshop presencial em São José dos Campos. E estou lá, vou cumprir essa promessa. E eu acredito que vai ser bem legal, já tem várias pessoas se inscrevendo. Tem aí na bio, eu vou deixar na bio, no meu WhatsApp também, é só pedir que eu passo a... E tem 2 vagas para cancelar, quem desejar também cancelar. Eu acho que vai ser um encontro bem legal. Bom? E rumo à comemoração de 30 anos de psicologia, não é, Adriana? 30 anos de psicologia, 15 anos de constelação e a 1000ª constelação, acredito que até dezembro eu chego lá. E muita paz, muito amor, muita alegria, que vocês sejam muito felizes. Tem mais, gente, estou estreando o podcast, tem Spotify no meu site, institutosheila-queridos.com.br, também no YouTube Music, toda semana, toda sexta-feira, saindo um podcastzinho, assim, bem curtinho, mas com reflexões. Eu, junto com a jornalista Elaine Santos, trazendo aí algumas reflexões sobre constelação familiar. Cada dia é um tema, né? Cada dia é aleatório, uma reflexão. Mas você colocando lá, já tem 3 episódios que você pode ir maratonando lá. Tá bom? Muito obrigada, gente. Um ótimo domingo. Até mais. Arrasando, olha quem fala. A mulher... eu não vou falar só a profissão, senão eu vou errar aqui. Das organizações. Beijo, minha querida, beijo a todos.